O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o mestre da lei se levantou e, querendo colocar Jesus em dificuldade, perguntou: Mestre, o que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus lhe disse: Como está escrito na lei? Como lês? Ele então respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua inteligência, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse: Tu respondestes corretamente. Faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus respondeu: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu na mão dos assaltantes. Estes arrancaram-lhe tudo, espancaram-no e foram-se embora, deixando-o quase morto. Por acaso, um sacerdote estava descendo por aquele caminho. Quando viu o homem, seguiu adiante por outro lado. O mesmo aconteceu com um levita. Ele chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante pelo outro lado. Mas um samaritano que estava viajando chegou perto dele, viu e sentiu compaixão. Aproximou-se dele e fez curativos, derramando óleo e vinho nas feridas. Depois, ele colocou o homem no seu próprio animal e o levou a uma pensão onde cuidou dele. No dia seguinte, o samaritano pegou 2 moedas de prata, entregou-as ao dono da pensão, recomendando: Toma conta dele. Quando eu voltar, eu vou pagar o que tiveres gasto a mais. Jesus então perguntou ao mestre da lei: Na tua opinião, qual dos 3 foi o próximo do homem que caiu na mão dos assaltantes? Ele respondeu: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vai e faze tu a mesma coisa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a passagem do Evangelho de São Lucas que nós acabamos de ouvir trata-se de uma dessas belas parábolas de Jesus que só em São Lucas nos é demonstrado. A palavra de hoje nós a conhecemos como a parábola do bom samaritano. E de quando em quando essa passagem é usada para nos lembrar as diversas casas de caridade que a igreja sustenta. Os hospitais, santas casas de misericórdia, orfanatos, asilos, tantos desses lugares têm até como nome Casa do Bom Samaritano, porque cuida das pessoas que estão doentes, enfermas. Mas nessa noite aqui na igreja, eu queria na homilia propor para você uma interpretação desta leitura do Evangelho, mais do que um incentivo às ONGs,
ao trabalho caritativo, eu queria que nós introduzíssemos esta parábola na nossa vida pessoal. Pelo simples fato de que esta parábola, ela é uma parábola cristocêntrica. O que quer dizer esse palavrão, padre? Quem está no centro da história é Jesus, o Cristo. Pois bem, vamos então traduzir, esmiuçar a parábola. Jesus disse assim: certo homem descia de Jerusalém para Jericó. De fato, Jerusalém ficava num ponto mais alto da montanha, e para chegar em Jericó, eram por volta de 30 quilômetros, um caminho percorrido a pé, um dia inteiro de viagem. A pessoa então que ia de Jerusalém a Jericó, de fato, fazia esse caminho uma descida. Nunca uma pessoa fazia esse caminho sozinho, porque era perigoso. A estrada naquela época, de fato, era cheia de assaltantes. Mas o que é Jerusalém? Jerusalém é a cidade do grande rei, a cidade de Davi. Lá estava o templo, lá é o lugar santo. Quem vai a Jerusalém vai para quê? Para orar a Deus, para adorar a Deus. E Jericó? Jericó sempre foi o lampanário da Terra Santa. Quer dizer essa palavra lampanário? O puteiro, a casa da luz vermelha, ficava lá em Jericó. Era lá que os soldados de Roma passavam para fazer arruaça. Vocês já viram aqueles filmes romanos, onde eles pegam um pernil inteiro de porco, comem aquilo, e vira por cima aquela estação de vinho, e depois, quando eles já não estão aguentando mais de tanto comer e beber, era comum naquele tempo, nos salões, ter uma grande pia bonita de mármore, que chamava vomitório, porque a pessoa, depois de muito comer, ali ia lá, enfiava o dedo na garganta, botava tudo para fora para voltar e começar a comer de novo. Afinal de contas, naquele tempo não tinha heno, nem bicarbonato com limão. Eles iam então e farriavam, e veja, não ficava só na comida. Era prostituição e o sexo livre, tudo isso estava em Jericó. Veja o que Jesus diz: o homem descia de Jerusalém, a cidade santa, para Jericó. Você sabe que muitos de nós que estamos aqui fazemos esse caminho todo dia. Você diz muito ofendido: padre, eu nunca fui em Jericó. Ah, nunca foi? Deus sabe aonde a sua cabeça voa, quando ninguém sabe o que está passando lá dentro. É cada Jericó que vem aqui, ó, que só Deus para ter dó. Jesus disse: o homem descia de Jerusalém para Jericó, e no meio do caminho ele caiu na mão dos assaltantes. E ali na parábola diz que os assaltantes fizeram 3 coisas. Primeiro, espancaram, bateram. Depois, roubaram, levaram o que ele tinha de precioso. E depois, abandonaram ele quase morto. Sabe qual é o triste? Que muitos de nós que estamos aqui também já chegamos nesse estágio. Quantos estão aqui até maquiados, escovados? Quantos estão aqui de roupa nova, de repente até sorrindo? Mas é mentira ou não que a vida já bateu no você, pegou no você de direito e já te socou o olho até? Pessoas verdadeiramente espancadas pela vida. Quantos de nós que estamos aqui já fomos roubados? Alguém já te roubou o brilho no olhar? Já te roubou a alegria de viver? Já te roubou a dignidade? Já te roubou a honra?
A pessoa te feriu, te traiu. A pessoa levou o mais precioso que você tinha, a sua intimidade, o seu coração. Espancou, roubou e abandonou. Às vezes você está aqui no meio de nós hoje, rodeado de muitas pessoas, mas você se sente uma pessoa solitária. A parábola diz: espancou, roubou e abandonou, quase morto. Aí que a história começa a ficar legal. Por acaso, está escrito aí no livrinho, por acaso, um sacerdote passava por aquele caminho. Qual caminho? De Jerusalém para Jericó. Vocês sabem o que é um sacerdote? Todo mundo sabe o que é um sacerdote? Tem gente que não sabe? Aqui na frente de vocês tem um exemplar bonito, ó. Um sacerdote, por acaso, gente, o sacerdote descendo de Jerusalém para Jericó, mas era por acaso, viu? Por acaso, um sacerdote descia por aquele caminho. Ele viu e passou pelo outro lado. O mesmo aconteceu com o levita. O que era o levita? O levita era o cantor, olhando. Tristeza. Não era só o padre que era ruim, não. O cantor também era. Ele passou, olhou e falou: o quê? Vou embora, para o lado de lá. Mas Jesus diz assim: mas, vírgula, um samaritano. E veja, naquela época os judeus não gostavam do samaritano. E justo o samaritano, ele parou, ele viu, ele aproximou, ele deitou óleo e vinho nas feridas. Quem é o samaritano da parábola? O samaritano é Jesus. Ele também fez um caminho de descida de Jerusalém para Jericó? Não, ele fez um caminho de descida da glória que ele tinha junto do Pai do céu. A palavra diz: ele mesmo sendo igual a Deus, não se apegou ao que ele era, mas ele se despojou e se fez homem como nós. Ele veio na nossa miséria, ele desceu aqui aonde você estava, assim, espancado, roubado, abandonado. Ele veio aqui, ele viu, ele aproximou. Ele sabe quando você chora sozinho, ele vê quando você chora debaixo do chuveiro, ele vê quando você tem insônia na sua casa. Ele está bem perto de nós. Como diz a Bíblia, perto está o Senhor dos que têm coração humilhado, o de espírito abatido. O Senhor não rejeitará, Ele está perto. E a parábola diz que ele deitou nas feridas vinho e óleo. O que é o vinho? O sangue dele. E o óleo, o Espírito Santo. A parábola diz que ele pegou o homem e colocou em cima do seu próprio animal. Ele foi a pé porque o homem não conseguia andar. É ou não é verdade? Que muitas vezes até no hospital você dizia: eu não vou dar conta. E está aqui você, ó, vivinho, maquiado, escovado, bonitinho aí, achando que não ia dar conta. Por quê? Porque você teve força? Não, porque Deus colocou você em cima do animal dele. Em outras palavras, Ele te deu força para andar. Você não andou com as suas forças, você andou com as forças dele. Ele colocou, o samaritano colocou o homem no seu próprio animal e o levou para a pensão, para a hospedaria. O que é a hospedaria? A hospedaria é a igreja. Ele deu 2 moedas, a confissão e a comunhão, e ele disse: cuida dele, quando eu voltar. Nós estamos esperando a vinda de Jesus. Eu pagarei aquilo que você tiver gasto a mais com ele. E no final das contas, Jesus diz para o mestre da lei: qual dos 3 você acha que foi o próximo? Porque
o próximo de mim não é aquele que se aproxima de mim, é aquele de quem eu me faço próximo. E o homem respondeu: aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus disse: vai e faze tu a mesma coisa. Em outras palavras, o que Jesus estava querendo dizer? Se ele é o bom samaritano, quando ele nos diz: vai e faze tu a mesma coisa, eu digo para você agora que está aqui me ouvindo: vai e faz você a mesma coisa que ele fez. Olha lá o que ele fez. Deus quer nos ensinar o quê? Que para amar o próximo é preciso mais do que doer. Porque doer dói para todo mundo. Todo mundo tem uma dor na vida. E a dor por dor é só dor. Mas a dor, quando ela é oferecida para que alguém tenha vida, essa dor ganha o nome de sacrifício. E o sacrifício é redentor. Quando Jesus diz: vai e faz você a mesma coisa, ele está dizendo: se a sua vida está doendo, não desperdiça essa dor, usa ela e faz dela sacrifício, porque foi isso que eu fiz. Eu usei a minha dor, transformei ela mais do que dor, sacrifício, e foi por meio desse sacrifício que ele nos deu a vida eterna. Vai e faz você também da sua dor um sacrifício, para que o seu marido seja feliz, para que os seus filhos sejam felizes. É ou não é verdade também que nós somos felizes por causa do sacrifício do pai e da mãe, que trabalhou para a gente ter o que a gente tem? E agora é a nossa hora. Qual sacrifício nós vamos fazer? Vai e faz você a mesma coisa. Que a leitura de hoje nos inspire a não ficar esperando quem é o meu próximo à medida que as pessoas se aproximam de mim, mas eu me aproximar daqueles que precisam ver Jesus em mim. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai,